Chamavam-me de Sua Santidade, beijavam meu anel, baixavam a cabeça, faziam o sinal da cruz quando eu passava com minha batina preta e a cruz dourada no peito. Cada passo meu era um gesto sagrado para alguém. Cada palavra minha carregava séculos de tradição. Já tinha estado sob as grandes cúpulas, entoado cânticos em línguas antigas, erguido a Eucaristia com as mãos trêmulas. Supervisionava igrejas em várias nações. Discursava diante de presidentes. Fui ungido com óleos cuja origem se perdia em linhagens antigas e ininterruptas. Eu era o pastor. Pelo menos era isso que eu pensava. Acreditava ser o guardião da fé, a ponte viva que ligava os apóstolos ao presente. Para mim, seguíamos o caminho mais puro, a igreja original, a tradição sagrada. Cada ícone, cada incenso queimado, cada jejum e festa carregava um sentido profundo. Tudo apontava para o divino. E eu vivia mergulhado nisso. Respirava, ensinava, exigia, defendia. Sim, eu acreditava em Cristo profundamente, mas o Cristo que eu conhecia morava atrás do iconostásio, escondido em vasos dourados e cantos litúrgicos. Ele era real, sim, mas distante, sagrado, mas intocável. Só se chegava até ele por meio dos rituais, da ordem, da estrutura e através de nós, os sacerdotes. Quando padres mais jovens vinham até mim com suas dúvidas, eu mandava que orassem mais, jejuassem mais, venerassem os santos. Quando o mundo lá fora parecia desmoronar, eu pedia ao meu rebanho que se fechasse dentro dos muros da ortodoxia, que se agarrasse aos escritos dos pais da igreja, que não soltasse a corda. Eu achava que disciplina era o mesmo que devoção, que seguir regras produziria transformação, que se eu obedecesse com firmeza suficiente, preencheria aquele vazio que eu sentia, mas nunca admitia. Esse vazio eu escondia, soterrava sob camadas e mais camadas de responsabilidades, vestes e obrigações. Mas ele surgia às vezes, no silêncio que ficava depois da liturgia, no eco do templo vazio, quando os fiéis já tinham ido embora e as velas se apagavam. Ainda assim, eu o empurrava de volta com outra oração, outra reverência, outro lembrete de que eu era o patriarca. Não havia espaço para crise espiritual. Eu era o pastor. Eu tinha que conduzir. Era uma terça-feira à noite, depois de um longo dia de celebrações, viagens e reuniões. Eu tinha acabado de voltar para meus aposentos depois das vésperas. Minha túnica estava encharcada de suor, os ombros pesados. Acessei um pequeno lampião a óleo, o mesmo que usava há anos nas minhas devoções particulares. Fiz o sinal da cruz, beijei um ícone de Cristo sobre a mesa e me sentei. Murmurei algumas vezes a oração de Jesus, mas minha mente se perdia. A dor no peito era leve no começo, só uma pressão. Achei que fosse cansaço. Estiquei a mão para pegar um copo d'água, mas deixei-o cair. Estilhaçou-se no chão. Fiquei olhando para os cacos por um bom tempo, sem conseguir me abaixar. Foi então que a dor me atingiu de verdade. Aguda, avassaladora, como se algo esmagasse meus ossos de dentro para fora. E eu tentei me levantar, mas minhas pernas não responderam. Desabei no chão sem ar. Uma mão agarrada na beirada da mesa, a outra no peito, sentindo aquela dor apertar com força. Não havia ninguém por perto. Meus assistentes já tinham ido embora há horas. Fiquei ali, sozinho, deitado no silêncio, exceto pelo leve tremular da chama do lampião. Os ícones pendurados na parede me encaravam, mas seus olhos pintados eram apenas isso, tinta sobre madeira. Nenhuma voz veio, nenhum consolo, só pressão, calor, depois frio. Minha última lembrança não foi sobre Deus. Pensei nas cartas que ainda não tinha terminado, no sermão que deveria pregar no fim de semana, nas mudanças que eu esperava que o povo aceitasse. Nem cheguei a orar de verdade. Só sussurrei, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia. Mas as palavras saíram vazias, automáticas, daquele tipo de oração que se repete tanto que perde o peso, que se fala com a boca, mas não com a alma. Tudo começou a desacelerar. A dor foi ficando mais distante. As cores sumiram. A luz do lampião não se apagou, mas eu não conseguia mais enxergá-la. Minha visão se fechou num ponto minúsculo de claridade. E então, escuridão. Não houve medo, mas também não veio paz. Apenas uma estranha consciência, como se eu tivesse saído de algum lugar sem saber exatamente onde tinha chegado. Não flutuava, não caía, nem mesmo sabia se estava me movendo. Eu apenas existia,
numa quietude pesada, num silêncio que não acolhe, desafia. Esperei, não sei pelo quê. Mas lá no fundo, algo mais profundo que o pensamento sabia. Meu título não valia nada ali. Eu não estava com minhas vestes. A cruz não pendia do meu pescoço. Não havia incenso, nem cânticos, nem altar. E pela primeira vez em décadas, me dei conta de que talvez eu não estivesse pronto para encontrar aquele sobre quem falei por toda a minha vida. Não houve música celestial, nem portões dourados, nem luz intensa. Só silêncio, denso, cortante. A separação não veio de forma dramática. Num momento eu estava no chão do meu quarto, o coração apertado como um punho fechado, a visão se apagando. No seguinte, eu via tudo de cima. Vi meu corpo caído, o braço torcido de forma estranha, as vestes acumuladas sob o peso da queda. O pequeno lampião ainda ardia, espalhando uma sombra alaranjada pelas paredes de madeira. Minha última oração ainda pairava no ar, fraca, mas ali, o cordão do terço havia escapado do meu pulso e estava enroscado perto dos cacos de vidro. Minha boca ainda entreaberta, como se quisesse terminar uma frase que ficou pela metade. Eu não sentia dor, mas estava plenamente consciente, nem dormindo nem sonhando, apenas ali. Achei que fosse sentir algo grandioso, um temor sagrado, talvez até alegria. Esperei por qualquer coisa, uma visão dos santos, um clarão de luz, quem sabe até a própria Mãe de Deus me estendendo os braços. Mas não veio nada, só silêncio. Não aquele silêncio de paz, era o silêncio da ausência, tão denso que parecia me pressionar por dentro. Flutuei, ou alguma parte de mim flutuava, sobre o chão, sobre meu próprio corpo. Esperei. Pensei que talvez aquilo fosse só um intervalo antes da glória, um instante imóvel antes do véu se abrir. Comecei a sussurrar, não com os lábios, mas com algo mais profundo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Esperei que essas palavras o trouxessem, que chamassem aquela presença familiar e reconfortante, mas nada. Nem calor, nem luz, nem aquele silêncio reverente que às vezes acompanha um verdadeiro momento de adoração. Estava sozinho, despido de tudo o que pensei que sustentasse minha fé. Rituais, ícones, liturgias. Talvez fosse uma prova, pensei. Um teste para ver se minha alma ainda sabia crer sem os apoios do que é visível. Mas não me senti testado, me senti exposto. O tempo deixou de existir, ou então apenas escorreu sem ser marcado. Sem relógios, sem cantos, sem liturgias para medir as horas. Só eu ali, flutuando acima do que restava de alguém que, por tanto tempo, fora reverenciado. Até que algo mudou. Não foi um som, nem uma imagem. Primeiro, foi só uma pressão, um puxar, como se a gravidade me chamasse, mas não para baixo. Era um convite, firme, porém suave. Fui levado para longe do quarto, da catedral, da cidade. Não vi paisagens, não vi estrelas, vi nada. Só movimento. Através de um espaço que não era espaço, por um silêncio que agora parecia murmurar, como se tivesse ganhado uma voz sem palavras, um sussurro de tensão, uma espera suspensa. E então, ele estava ali, não descendo do céu, nem surgindo de luz alguma. Apenas estava, de pé, bem diante de mim. Um homem, mas não como qualquer homem que eu já tivesse visto. Não brilhava, não havia fogo, nem nuvens, nem coroa. Suas vestes eram simples, sem ornamentos, mas eu soube. Soube no fundo da alma. Era ele, Jesus. As marcas em suas mãos estavam ali, antigas, profundas. Não sangravam, mas pareciam vivas, pulsando com uma memória que não precisava de palavras. Carregavam peso sem dor. Seu rosto não era como os ícones que beijei tantas vezes, nem severo nem gentil. Era verdadeiro, inteiramente verdadeiro. E quando me olhou, não olhou com os olhos, olhou com o saber, um saber pleno, absoluto, como se me visse por dentro, e sempre tivesse me visto assim. Naquele instante eu senti, fui compreendido por inteiro, e mesmo assim não fui rejeitado. Quis me ajoelhar, me curvar, cair aos pés dele, mas ali não existiam joelhos. Tentei lembrar de algum canto, um gesto sagrado, uma profissão de fé antiga que pudesse oferecer, mas não havia liturgia para aquilo. Eu apenas estava, flutuando, existindo, seja lá o que minha alma fazia naquele momento. E não disse nada, ele também não, apenas me olhava. E naquele olhar, senti o peso de tudo em que acreditei, tudo o que ensinei, tudo aquilo no qual confiei durante a vida inteira. Pela primeira vez desde a morte, não me senti sagrado,
Me senti pequeno, verdadeiro, nu, mas ali diante dele, o silêncio já não era a ausência, era o início de uma resposta. Ele não se parecia com uma pintura. Não tinha auréola dourada, nem túnicas bordadas, nem coroa ou cetro. Parecia um homem comum, mas sua presença era tão intensa que dominava tudo. Havia mais peso naquele momento do que em 1000 catedrais juntas. Eu não conseguia desviar os olhos. Ele não se movia, mas parecia que todo o universo girava ao seu redor. Tentei falar, mas não consegui logo de início. Minha mente foi invadida por passagens das Escrituras, hinos antigos, orações que repeti por décadas. Agarrei-me a elas como quem empunha uma espada ou um escudo, como se eu precisasse provar que pertencia àquele lugar. As palavras começaram a sair não do coração, mas do costume. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não interrompeu, só escutou, com atenção, em silêncio. Continuei. Eu te servi, liderei tua igreja, guardei tuas tradições. Ainda assim ele não respondeu. Só me observava. Preservamos a verdade. Cumprimos os jejuns. Honramos os santos. Defendemos a liturgia que recebemos dos apóstolos. E então comecei a recitar credos, citar concílios, mencionar os pais da igreja, Basílio, Gregório, Crisóstomo. Minhas palavras enchiam o ar, pesadas, como se carregassem séculos de esforço. Mas ele apenas permanecia ali, imóvel. E eu, em silêncio por dentro, buscava em seu rosto alguma aprovação, algum sinal de que tinha feito tudo certo. Foi quando ele falou, sem levantar a voz, sem rigidez, apenas com clareza. E não usou um título. Não me chamou de patriarca, nem de sua santidade. Chamou meu nome, aquele nome simples, íntimo, o nome que quase ninguém mais usava, o nome que minha mãe sussurrava em oração quando eu ainda era criança. Quando ele pronunciou meu nome, aquele nome simples, o de infância, o que só minha mãe dizia baixinho em oração, algo dentro de mim se partiu. Uma parte que eu nem sabia que era frágil. Foi como se ele tivesse atravessado todas as camadas que eu havia construído. Os títulos, as vestes, o respeito. E lá no fundo, tocado o que restava de mim. Fiquei paralisado. Ele deu um passo à frente. Agora eu via claramente as marcas em suas mãos. Não eram simbólicas, eram reais, abertas, vivas. E falavam algo antigo e sagrado, sem precisar de uma só palavra. Então ele disse, você conhecia o trono, mas não o rei. Foi como se o ar me abandonasse. Tudo dentro de mim quis reagir. A primeira vontade foi justificar, dizer que tinha dedicado minha vida a ele, que defendia a ortodoxia num mundo que desprezava o sagrado. Pensei em mencionar as liturgias que conduzi, os sermões, as ordenações, os concílios, tudo o que construí com tanto zelo. Quis gritar que fui fiel, que obedeci, mas não consegui, porque naquele instante eu soube que ele estava certo. Eu tinha defendido a estrutura com mais força do que me entreguei a ele. Ensinei reverência, mas fugi do relacionamento. Amei a igreja, mas nem sempre amei a Cristo. Preservava a teologia, mas deixava a intimidade de lado. Usava orações antigas como abrigo para não me arriscar a ter as minhas. E o mais assustador, eu nem percebia que fazia isso. Chamei Jesus de Senhor incontáveis vezes, todos os dias. Pronunciei seu nome em mais línguas do que muita gente ouviu na vida. Ensinei as pessoas a beijarem seu ícone, a se curvarem diante do altar, a receberem seu corpo, mas nunca permiti que ele quebrasse o meu. Tentei falar de novo, mas as palavras que saíram nem pareciam minhas. Disse, achei que estava te protegendo a fé, guardando o que era sagrado. Ele me olhou com algo que não era decepção. Era mais profundo, um tipo de tristeza misturada com amor. Então ele disse, eu nunca pedi que você me protegesse, pedi que me seguisse. Aquilo me atingiu como nada antes. Durante toda a vida acreditei que era um servo, um guardião dos mistérios sagrados, mas confundi tradição com confiança. Usei a obediência como armadura para me esconder da vulnerabilidade assustadora de conhecê-lo de verdade. E ali estava eu, frente a frente com aquele que pensei ter representado durante toda a minha vida, e eu sequer sabia como falar com ele sem seguir um ritual. Mas ele não me condenou, apenas me olhou com uma calma que parecia ter esperado esse momento por toda a eternidade. Pela primeira vez em décadas, não busquei uma oração. Só fiquei ali, em silêncio, e escutei. Ele levantou a mão, não para me julgar nem para abençoar, apenas fez um gesto.
e tudo ao nosso redor começou a mudar. O silêncio se dissolveu em movimento, imagens, memórias, mas não como lembranças que se passam na mente. Era como se eu estivesse dentro de cada uma delas novamente. Dessa vez, eu enxergava com outros olhos. Via a mim mesmo com as vestes litúrgicas, de pé sob imensos lustres dourados, o ar carregado pelo incenso, os corais entoando cantos sagrados. As pessoas se enfileiravam pelos corredores da catedral, esperando para beijar minha mão. Seus olhos brilhavam de reverência, curvavam-se, chamavam-me de Sua Santidade. E eu respondia com gestos ensaiados, abençoando com naturalidade. Aqueles momentos na época pareciam sagrados. Eu acreditava que estava ali representando Cristo. Pensava estar abrindo caminho para que eles o encontrassem. Mas então, ele me mostrou algo que eu não via: a fome deles, o vazio por trás da devoção. Atrás dos sapatos polidos, dos véus das velas acesas, havia gente faminta. Muitos vinham sedentos por algo real. E eu os entregava estrutura. Eles queriam Jesus. Eu lhes oferecia cerimônia. Não era por mal. Achava que estava honrando a Deus. Mas ali, no silêncio daquele encontro, ele me mostrou o quanto eu deixei passar. Perguntas que nunca respondi, feridas que ignorei, medos que sequer percebi. Eles precisavam de um pastor. Eu lhes dei um sistema. Lembro de uma cena específica. Um jovem me ouvia enquanto eu pregava. Seus olhos estavam atentos, o corpo levemente inclinado. Recordo daquele sermão. Era eloquente, cheio de teologia. Mas agora, eu via o que ele realmente buscava. Ele não queria doutrina. Ele queria esperança. Queria saber se Deus o via e foi embora antes do fim. Eu nem percebi, nem perguntei o motivo. Outra vez, durante uma vigília, uma mulher se aproximou. Chorava. As mãos tremiam quando beijou o ícone. Coloquei minha mão sobre a cabeça dela e recitei a bênção. Mas nunca a olhei nos olhos. Agora percebo. Ela veio quebrada, implorando por alívio. Mas para mim, era só mais uma na fila. Saiu carregando o mesmo peso que havia trazido. Jesus me mostrou cena por cena. As multidões que conduzi, as procissões em que desfilei, as conferências que presidi. Eu era a imagem da ordem, da tradição, da disciplina sagrada, mas agora via com clareza. Muitas vezes, escolhi o prestígio em vez da presença. Tive mais medo de ofender o sistema do que de entristecer o espírito. Recitava os pais da igreja, mas raramente escutava o Pai. Protegia a liturgia, mas nem sempre protegia as pessoas que estavam dentro dela. Via a mim mesmo pregando com eloquência, arrancando aplausos da plateia, mas o céu permanecia em silêncio. Vi pessoas se ajoelhando diante do altar e ainda assim saindo vazias. Meus próprios olhos, focados, compostos, profissionais, pareciam distantes, e eu chorei. Não porque ele me acusou, mas porque, pela primeira vez, eu enxergava o que ele sempre viu. Ele disse com uma voz baixa, quase como um suspiro: "Você liderou a igreja, mas esqueceu de me seguir." Aquelas palavras doeram mais que qualquer correção. Passei anos carregando a cruz nas procissões, mas poucas vezes depositei minha própria vida aos pés dela. Ensinei as pessoas a venerarem o crucifixo, mas não morri de verdade para mim mesmo. Tive mais medo de escândalos do que do silêncio de Deus. Achei que ordem fosse sinônimo de obediência. Acreditei que a estrutura salvaria as pessoas. Mas agora, ali, diante daquele que eu dizia representar, vi o quanto afastei os outros da voz dele, mesmo enquanto apontava para a imagem dele. E ele nunca levantou a voz. Não precisou. A verdade falava alto o suficiente. Títulos, vestes, sermões, nada daquilo me protegia ali. O que importava não era o que construí, mas o que deixei de tocar. Cai de joelhos, ou o que quer que minha alma tivesse naquele momento. Eu não sabia. Pensei que fosse o suficiente. Murmurei. Ele se aproximou. Esperei por julgamento, repreensão, mas o que senti foi tristeza e amor. Eu sempre estive perto, disse. Você só nunca olhou além do véu. E naquele instante desejei ter vivido minha vida toda de forma diferente. Não mais formal, mais honesta. O cenário ao nosso redor começou a mudar de novo, sem alarde. As imagens das catedrais, dos rituais, desapareceram como fumaça. No lugar delas, algo inesperado. Simplicidade. Nada de vitrais, ícones, incenso ou corais. Só gente. Gente comum. O primeiro foi um homem de meia idade, mãos enrugadas,
ombros curvados. Lembrava dele vagamente. Era o zelador que limpava o corredor lateral da catedral. Nunca falei com ele. Nunca perguntei seu nome. Era só mais um dos que cumpriam suas funções nos bastidores. Mas agora, eu o via de forma completamente diferente. Havia algo em sua presença. Não era brilho nem glória, era paz. Uma luz serena, limpa, firme. Sua alma exalava devoção. Jesus me olhou enquanto eu observava. Ele nunca teve um título, disse, mas me conhecia. Fiquei confuso. Perguntei quase num tom de defesa. Mas como? Ele nunca estudou teologia, nem se sentava nos primeiros bancos. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, mostrou uma cena de muitos anos atrás. O zelador estava sozinho na capela, já depois da meia-noite. Tinha terminado a limpeza e se ajoelhava diante de uma pequena cruz num canto. Suas mãos, calejadas e ásperas, estavam unidas, os olhos fechados, sem plateia, sem reconhecimento. Só ele e Deus. Sussurrou: eu não entendo muita coisa, mas eu te amo. Confio em ti, me ajuda a ser fiel. E era isso. Essa era a oração dele, sem elegância, sem fórmulas, apenas verdadeira. E foi suficiente. Foi quando percebi: o céu tinha ouvido. Vi então uma mulher, idosa, mãos frágeis e calejadas, o rosto marcado pelo tempo, a casa simples, humilde. Eu nunca a conheci. Morava numa vila distante. Nunca recebeu comunhão de minhas mãos, nunca me chamou de sua santidade, mas o que eu vi nela era luz, e uma luz mais intensa que a minha. Ela estava sentada perto de um fogão falando baixinho com uma vizinha que chorava. Segurou as mãos da mulher e disse apenas: Jesus te vê, ele te ama, ele não te esqueceu. Sem teologia, sem liturgia, apenas amor, puro, direto, sem filtros. Suas palavras foram como bálsamo em uma ferida aberta, e aquela vizinha conheceu Jesus, não por doutrina, mas por gentileza, por luz. Fiquei ali, sem reação. Meu peito doía, não de orgulho, mas por perceber, por enfim enxergar. Aquelas vidas, simples, discretas, tinham mais glória do que a minha. Eram ignoradas na terra, mas reverenciadas ali. Jesus se virou para mim e disse: você usava vestes, eles carregavam luz. Foi como se tudo o que eu acreditava se invertesse de uma só vez. Passei a vida achando que a santidade subia junto com o cargo, que o sagrado era para quem estudava, pregava, consagrava altares. Mas ali, a santidade era medida por amor, por verdade, por intimidade. Aquelas pessoas não atraíam multidões, mas tinham Cristo. Perguntei quase em lamento: por que eu nunca os vi antes? E ele respondeu: você procurava títulos, eu procurava corações. Não havia raiva na voz dele. Havia clareza. E então vi mais. Jovens orando em silêncio no quarto sem que ninguém da família percebesse. Um homem com deficiência balbuciando louvor entre palavras entrecortadas. Uma mãe solo, ajoelhada ao lado da cama, orando pelos filhos com uma Bíblia gasta e páginas manchadas de lágrimas. Nenhum deles tinha autoridade, nenhum subia em púlpitos, mas todos brilhavam com uma luz que eu jamais havia conhecido. Eles não precisavam de permissão para conhecer Deus. Eles apenas disseram sim. E eu, com todos os meus rituais, meus mantos, meus concílios, deixei passar o que eles encontraram. Eles não precisavam entrar numa catedral para sentir a presença de Deus. Eles a carregavam dentro de si. Essa verdade pousou sobre mim como cinza depois do incêndio. Santidade não tem nada a ver com posição, tem tudo a ver com rendição. E então, sem aviso, tudo mudou de novo. A luz ao nosso redor se expandiu e se abriu como se camadas do tempo e da eternidade estivessem sendo delicadamente descascadas. O que se abriu diante de mim não era um lugar, eram pessoas. Rostos levantados, mãos estendidas, lágrimas caindo, vozes se elevando, não numa só língua, mas em muitas. Não sob uma única denominação, mas em todas. Vi crentes reunidos num porão empoeirado no Oriente Médio. Vi uma mulher lendo as Escrituras para seus filhos, sentados no chão de terra batida no Sudeste Asiático. Vi jovens adorando debaixo de um viaduto. Vi uma multidão em uma tenda de avivamento, um círculo de presos cantando de olhos fechados, um retiro silencioso num mosteiro congelado, uma criança orando sozinha no quarto, um homem sem igreja, sem Bíblia, sem ninguém, apenas com fome, fome de Deus. E o que irradiava dessas pessoas era luz, a mesma luz, inconfundível, incontrolável, familiar. Era Ele, presente em cada um deles.
Culturas diferentes, formas diferentes, sons e gestos distintos, mas o mesmo coração batendo, a mesma presença viva. Vi padres ortodoxos, freiras católicas, pastores batistas, adolescentes pentecostais, judeus messiânicos e tantos outros sem rótulo algum. Vi pobres, ricos, doentes, abusados, esquecidos, e vi todos adorando, não com perfeição, mas com verdade. Eles conheciam Jesus, até aqueles que eu um dia rotulei como fora da igreja, mas agora eu via, eles estavam dentro de algo muito maior do que aquilo que eu permitira enxergar. Então ele me mostrou outro grupo. Era familiar, túnicas conhecidas, incenso, cultos longos, palavras que eu mesmo havia pregado, homens que eu havia treinado, mas havia algo ausente ali. A luz, a presença, tinha a forma, mas não o fogo, olhos atentos, mas vazios, lábios se movendo, mas o céu não respondia. Vi a mim mesmo entre eles, repetindo, controlando, recitando, preservando, mas sem amar, sem me render, sem ouvir. Era como ver uma máquina funcionando sem óleo, bonita por fora, sem vida por dentro. Jesus se virou para mim e disse: "Você achou que a igreja era um sistema. Eu nunca pedi um sistema. Eu pedi um corpo." Minha garganta secou. E ele continuou: "Você honrou meu nome, mas protegeu mais a tradição do que a minha voz." Olhei novamente para a igreja espalhada pelo mundo, aquela que eu nunca tinha enxergado de verdade. Alguns falavam diferente, alguns se vestiam diferente, alguns nem liturgia tinham, mas eles tinham algo que me faltava: intimidade, alegria. Eles não estavam apenas servindo, eles conheciam Jesus. Quase num sussurro perguntei: "E a verdade? E a doutrina?" Ele me olhou com firmeza, sem hesitação. "A verdade não é frágil. Você não precisa construir muros ao redor dela. Você precisa vivê-la." Essa frase atravessou tudo o que eu já havia dito para justificar meus rituais. Eu achava que estávamos defendendo Jesus, mas ele nunca pediu defesa. Ele pediu devoção. E então vi algo que me desfez por completo. Um pequeno grupo reunido em segredo, estavam reunidos em segredo, passando entre si páginas rasgadas do Evangelho de João. Não podiam cantar em voz alta. Apenas sussurravam suas orações. Um deles começou a chorar. E ali, naquele silêncio quase sufocado, eu senti mais da presença de Deus do que em 1000 catedrais repletas de rituais. Foi quando ouvi: "Minha igreja não é uma estrutura. É um povo que me conhece." E eu chorei. Não por me sentir rejeitado, mas por perceber o quanto eu tinha perdido ao não fazer parte disso. Por tanto tempo, acreditei que estava no centro da igreja, mas agora via que passei anos de pé junto às portas, protegendo entradas que Jesus nunca pediu para eu trancar. Não sei como cheguei ali. Num momento eu estava diante dele, ainda abalado pelo que havia visto. A verdadeira igreja, aquela que eu ignorava. No instante seguinte, o espaço à minha volta se abriu para algo que eu não consigo explicar com precisão. Era o céu. De alguma forma eu sabia, mas não se parecia em nada com os vitrais e mosaicos que eu havia abençoado tantas vezes. Não havia arcos dourados, nem escadarias de luz. Havia um trono, alto, absoluto, mas não assustador, como os assentos de poder que conheci na terra. Ele irradiava uma santidade que não esmagava, iluminava. Ao redor do trono estavam pessoas, não curvadas de medo, mas tomadas por reverência. Eram santos, mas não como os que vi representados nas paredes. Não eram distantes, nem idealizados. Eram vivos, radiantes, cada um totalmente focado naquele trono. Ninguém olhava para si mesmo. Todos lançavam algo aos pés dele. Coroas, coroas gloriosas, algumas simples, outras ricamente adornadas, mas nenhuma era retida, nenhuma. Assim que se aproximavam, depositavam-nas sem hesitar. Olhei ao redor, procurando meu lugar. Um assento que lembrasse aquele que ocupei em tantas liturgias, a cadeira herdada de gerações de patriarcas. Mas não havia nada, nenhum espaço reservado, nenhuma plaquinha com título. O meu trono terreno simplesmente não existia ali. E eu entendi o motivo. Naquele reino só havia um trono, e ele não era meu. Jesus estava ao meu lado, observando em silêncio. Eu não conseguia falar. Sentia cada fragmento da autoridade que um dia carreguei se dissolver diante da verdade que aquele lugar me revelava. Meus títulos não significavam nada ali. Minhas decisões, concílios, prestígio e hierarquia, tudo isso ficou pequeno diante da grandeza daquele trono.
Tudo aquilo foi se desfazendo diante de mim como fumaça ao sol. A autoridade que eu achava ter, na verdade, nunca foi minha, era emprestada. E eu confundi as vestes com o chamado. Conduzi com poder, mas raramente com rendição. Acreditei que reverência exigia distância, que liderar significava controlar. Ensinei os outros a respeitarem o trono onde eu me sentava, mas falhei em me ajoelhar diante do único trono que realmente importava. Então, ele falou de novo, sem acusação, só verdade. Eu não estava procurando governantes, eu estava chamando servos. Essas palavras ecoaram dentro de mim com mais força que qualquer sino de catedral que já ouvi. Servos. Vi novamente aquelas imagens, os mesmos santos que lançavam suas coroas aos pés do trono, e percebi como eles tinham vivido, com entrega, humildade, escondidos aos olhos do mundo. Não buscavam honra, não disputavam posição, eles amavam, eles obedeciam, eles serviam. E agora, na eternidade, as coroas que carregavam não vinham de aplausos, mas de obediência, não do destaque, mas da disposição em se humilhar de um jeito que eu jamais tive coragem. Por tanto tempo achei que liderar era proteger a igreja, guardar o sagrado, defender a doutrina, mas ali, diante do verdadeiro rei, eu enxergava com clareza. Muito do que fiz foi, na verdade, para proteger o meu lugar, o meu espaço, o meu legado. Ele me mostrou mais uma cena. Eu sentado naquele trono terreno, cercado por procissões, cânticos, gente se curvando. E logo atrás da minha cadeira estava ele, Jesus, em pé, invisível, não convidado, esperando. E eu nunca olhei para trás. Agora, cara a cara, eu sussurrei. Achei que estava te ajudando a liderar. Ele me olhou com ternura e firmeza. Eu nunca precisei de ajuda. Eu precisava que você me seguisse. Foi quando larguei o resto do meu orgulho, como se fosse uma coroa pesada demais para continuar carregando. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu não queria mais me sentar em trono algum. Eu só queria me ajoelhar. Voltei para minha função, mas não era mais o mesmo. Continuava vestindo as mesmas roupas. As pessoas esperavam por isso, mas elas já não me serviam da mesma forma. O peso agora não estava no tecido, estava na história de tudo que eu tinha feito com ele. Minha voz ainda soava igual, mas as palavras que saíam dela haviam mudado. Eu não começava mais com declarações solenes, começava com perguntas. Você conhece ele? Eu perguntava em voz baixa. Não era mais. Você honrou os santos? Ou seguiu a liturgia? Era. Você conhece a voz dele? No início isso incomodava. Alguns me olhavam com confusão. Outros se inclinavam curiosos. Alguns se afastavam. Eu também parei de pregar do alto. Passei a sentar, ouvir, contar histórias, não teorias. Dividia o que eu tinha visto, o que ele tinha dito, o quão perto ele realmente estava. Deixei de usar meu título em conversas íntimas. Quando me chamavam de forma formal, eu respondia simples: sou seu irmão. Houve resistência. Alguns clérigos se calaram, outros reagiram com dureza. Alguns até me chamaram de... As reuniões privadas começaram a surgir. Alguns colegas diziam estar preocupados. Seu tom está diferente, diziam. Você está ficando flexível demais com a doutrina. Precisamos manter a ordem. Eu assentia com calma. A ordem não é errada, eu dizia, mas uma ordem sem presença se torna vazia. Foi ele quem me mostrou isso. Em uma dessas reuniões, um bispo levantou a voz e gritou: você está falando como um protestante. Eu apenas sorri, sem me ofender. Estou falando como alguém que finalmente conheceu aquele sobre quem passou a vida inteira falando. Nem todos me rejeitaram. Em alguns cultos, as pessoas começaram a chorar. Não por emoção, mas por algo mais profundo. Reconhecimento. Um jovem padre, de uma paróquia distante, veio até mim em segredo. Já rezei todas as orações. Vesti todos os paramentos, mas nunca ouvi a voz dele. O que eu faço? Olhei nos olhos dele, segurei suas mãos e disse: pergunte a ele. Ele está esperando. Essa sinceridade, simples, direta, tocava mais as pessoas do que qualquer sermão antigo que eu já tivesse pregado. Parei de me preocupar tanto com a execução perfeita da liturgia. Comecei a prestar mais atenção aos rostos nos bancos. Passei a andar entre o povo, em vez de permanecer atrás do altar. Me peguei abraçando mais, abençoando mais, chorando mais. Visitei viúvas em silêncio. Orei com crianças sem precisar de roteiro. Sentei ao lado dos que estavam quebrados, sem a obrigação de consertá-los. As igrejas continuavam visualmente iguais, mas o clima, esse estava mudando.
aos poucos. Não em todos os lugares, mas começou. Alguns se recusaram a mudar, e isso não me surpreendeu. Há um tipo de segurança na rigidez. Eu conhecia bem, vivi nela por décadas, mas eu não discutia mais, não combatia. Só contava o que tinha visto. Ele é real. Ele está vivo. Não está preso ao altar. Não está confinado ao ritual. Ele anda entre nós e está procurando corações, não títulos. Alguns me encaravam em silêncio, outros viravam o rosto, mas alguns choravam, alguns se ajoelhavam, e isso não já era suficiente. Deixei de tentar proteger a igreja. Lembrei do que ele disse. A verdade não é frágil. Eu não preciso que você me defenda. Eu preciso que você me siga. Deixei de ser um líder para ser mais servo. Não buscava mais aplausos, nem reverência. Eu só queria que as pessoas o encontrassem. Não a versão pintada nos murais, nem o nome repetido nos cantos, mas a pessoa viva, que chama cada um pelo nome. Cada mensagem que preguei, cada carta que escrevi, cada oportunidade que tive de falar, eu encerrava da mesma forma. A igreja é dele. Nós somos apenas mordomos.